Jesus esteja conosco e daqui as nossas homenagens ao nosso querido irmão Chico Xavier, né? Que o grande mensageiro dos Espíritos para a nossa pátria do Evangelho. O nosso querido Alberto me convidou para que ele falasse sobre a lei de igualdade, uma das leis divinas. Nós vamos começar a formar um juízo, não é? Quando a gente começa a entender que nós somos regidos por essa lei, a gente imediatamente vai ao Evangelho, vai entender o porquê que Jesus disse a cada um segundo as suas obras, né? Aí está realmente o primeiro grande princípio da igualdade. Seja quem for, receberá sempre de acordo com o que tenha feito. Que maravilha, né? Então, Catita, vamos começar a ler isso aí. Mas vai passando aí primeiro, depois eu volto para ele. Eu quero primeiro a lei humana. Vá, passa. Isso, pronto aí. Eu trouxe isso aí para a gente ter uma noção realmente do que é lei, né? Você vê que os homens aqui encarnados, os espíritos mais evoluídos que vêm nos ajudar, inspiram os homens, inspiram todos nós. E você veja que as coisas, as nossas leis, são correlatas com a lei divina. Não tão perfeitas, não tão justas, porque essa lei vai se ajustando, vai ficando perfeita à proporção que a gente vai melhorando. Para um povo mais rude, leis rudes. Para um povo mais entendido, mais civilizado, leis blandas. Então você vê que, infelizmente, algumas pessoas não se deram conta de que beber dirigindo causa morte. Então é preciso que se aperte mais. Aquele velho refrão que não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então vamos ver, para a gente ter um conceito de lei. Lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas, está vendo? É um ordenamento do latim lex, que significa lei, uma obrigação imposta. Bom, aqui, lei humana, para todo mundo seguir essa lei, para que haja ordem. A lei divina é diferente. A lei divina existe para ser cumprida por todos os espíritos, para chegarmos à perfeição. Em uma sociedade, a função das leis é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos, de acordo com os princípios daquela sociedade. Então você vê, enquanto a lei feita pelos homens nos limita perante a lei divina, a gente vai se limitando de acordo com o despertar da nossa consciência, né? Eu já não faço isso porque não faz bem a mim como espírito, nem faz bem ao outro. Aí não faça ao outro aquilo que não quer para si. No âmbito constitucional, as leis são as normas produzidas pelo Estado. São emanadas do Poder Legislativo e promulgadas pelo Presidente da República. Isso é o que a gente vê, mas infelizmente, no âmbito dos encarnados, né, o homem burla a lei, o homem compra juiz, compra promotor, compra ministro, compra tudo. Mas a lei divina ninguém rola, porque ninguém compra Deus, né? Por aí pode voltar, Cátia. Segundo a doutrina espírita, a lei divina ou lei natural abrange as leis físicas e as leis morais, não é? As leis físicas, justamente para todo o que é físico. Aí você veja que a lei natural, que se aproxima para ajudar da lei física, é a ciência, né? É a física, a biologia, a química. Existem leis. Você vê a lei da gravidade, você vê, trouxemos aqui aquela imagem, justamente a mostrar uma das leis interessantíssimas, né? Que o homem não quer ter humildade de entender que existe Deus, mas na proporção que através da ciência ele se aproxima das leis, ele chega à conclusão da existência de Deus. Por mais cético que o homem seja, ele pensa, ora, que realmente existe um ser que tudo governa. Aquela imagem inicial, né? Esse equilíbrio, essa harmonia no universo, é a prova aí
para isso, olha para isso, que maravilha, né? Que é uma galáxia, e você veja aí que existe um equilíbrio, uma harmonia no próprio universo. Voltemos lá. Lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, é eterna e imutável, não muda, né? Como o próprio Deus. Todas as leis da natureza são lei divina, pois Deus é o autor de tudo. Dentre as leis divinas, uma regula o movimento e as relações da matéria bruta, como eu falei, são as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência, né? Então, a trovoada, o mar, a maré, enfim, tudo que se refere à área física, o homem tem essa condição de estudar. Hoje, pela ciência, a gente já consegue até dizer se vai chover, se não vai chover, não é? Isso, a ciência está dentro da lei física, na lei natural, produzida por Deus, a lei natural física. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Para o espírito, o que importa são as leis morais. Não é? Você vê bem, nós, oriundos de outros planetas, estamos aqui por causa de uma lei moral. Nós não alcançamos o patamar moral, fomos o que? Expurgados para o planeta Terra, hoje planeta de prova e expiação. Eu sempre faço questão de citar que dentro da própria oração católica existe, né, os exilados, filhos de Eva, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Né? Está aí, dita de maneira diferente, mas que é aquilo que nós falamos, os degradados, nós, os exilados, né, expiando nesse planeta de prova e expiação. Então nós ferimos, nós não andamos de acordo com a lei e fomos explicados por aqui. O que já está acontecendo outra vez, sabemos disso perfeitamente, que os espíritos que não alcançaram um patamar moral espiritual condigno para a permanência do planeta agora na regeneração, ele será expurgado para outro planeta. Sim, isso é muito importante, eu ia comentar antes, mas eu prefiro comentar agora. Princípio constitucional da igualdade. Eu fiz questão de colocar isso no trabalho. A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º, o caput sobre o princípio constitucional da igualdade perante a lei nos seguintes termos. Artigo 5º da Constituição Brasileira. Infelizmente, nós não conhecemos a Constituição. Né? Todo mundo devia conhecer um pouco a sua Constituição, porque a maior defesa que nós temos é a própria Constituição. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Então você veja, já pensou se todo mundo seguisse isso aqui? Mas acontece isso? Não acontece. Infelizmente, quem tem mais dinheiro, quem tem mais influência, pelo poder até político, se dá bem. Quem não tem, e aí as pessoas começam a fazer uma lavagem cerebral em nós, e a gente pensa que às vezes A ou B estão certos, quando na realidade não estão. Então é preciso que a gente também desperte para uma coisa que Jesus falou, que conhecendo a verdade liberta. Liberta de quê? Da pior chaga da humanidade, que é a ignorância. A ignorância é a falta do saber, a falta do conhecimento. Então nós temos que fazer um esforço, mesmo porque, se a gente quiser crescer, tem que nos esforçar para chegarmos a algum lugar. E nada mais interessante do que buscar o conhecimento. Né? O conhecimento aí para todo mundo. Por isso, para dar exemplo a gente, que é possível, existem os autodidatas, para que a gente tome como exemplo, né?
que eles não passam em faculdade, não passam nas escolas, e muitas vezes vão lá e a gente pensa que realmente, né? E não deixa de ser também uma prova da lei da reencarnação. Nós tivemos um grande homem aqui, um Rábula, o Cosme de Farias, na área de direito ele era autodidata, né? E tantos outros. E ele, sem estudar, mas se conheciam de tudo, e se fez, se colocou naquele devido lugar. Pode fazer. Aqui, o princípio da igualdade prevê a igualdade de aptidões e de possibilidades virtuais dos cidadãos de gozar de tratamento isonômico pela lei. O que vai fazendo com que fiquemos desiguais perante nós é justamente as aptidões que nós vamos adquirindo ao longo de nossas reencarnações. Não é? Tem pessoas que têm aptidão para tudo, outros não têm. Mas é preciso te lembrar que nós podemos buscar essa aptidão. Nós podemos desenvolver uma série de aptidões em nós. Né? Tem uma criancinha ali com um caderno, um lápis escrevendo. Ela pode começar a desenhar. Tudo que a gente faz, ninguém nasceu sabendo. Coloquemos o auxiliar de pedreiro. Ele começa ajudando o pedreiro. Geralmente ele começa, como sempre, tudo tem que começar pelo primeiro degrau. Começa fazendo a massa. Né? Ele vai ali observando. Daqui um dia ele já sabe fazer o traço. Daqui um dia já sabe colocar os blocos. Depois já pega o nível. Então você vê, há um aprimoramento. Todos nós também. É o que vai diferenciando entre nós, é isso. São as aptidões que nos garantem. Então, lei da igualdade segundo o Espiritismo. Perante Deus, são iguais a todos os homens. Isso aqui está no Livro dos Espíritos, questão 203. Não é? Perante Deus, são iguais todos os homens? A resposta dos Espíritos. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, né? Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Isso é muito importante, né? Porque ainda nós que dirigimos o Centro Espírita, que labutamos diretamente com o povo, com as pessoas que nos procuram em desespero, é importante entender uma coisa, que Deus não castiga. Não é? É muito importante entender a razão da aflição que a humanidade passa hoje. Quem causou essa aflição? Foi Deus? Como as pessoas dizem, não acredito mais em Deus, Deus é injusto comigo, não sei por que Deus me faz sofrer tanto. Eu lamento, Deus não faz ninguém sofrer. A cada um segundo as suas obras. A gente precisa parar para refletir sobre isso. Seja o que for que a gente esteja passando, nós somos os responsáveis. Seja o que for. Né? Aí volta outra lei, a lei de ação e reação, né? Que é essa lei de ação e reação. A cada ação minha, a cada uma palavra, a cada ato, uma reação. Por isso que nós temos que ter pensamentos de amor, atos de amor, para que a gente receba também isso. Né? A cada um, como Jesus, eu não canso de repetir isso, a cada um segundo as suas obras. Ninguém vai plantar abóbora e colher melão. Cada um só colhe o que planta. Então, mas Deus está aí igual para todo mundo. Cada um que vai construindo o seu próprio caminhar, não é? E o seu próprio futuro. Porque destino não existe. Só existe um destino ao Espírito, que é a perfeição. Só. É o único destino, é isso. Passou? Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais a todos os espíritos, mas cada um desses vive há mais ou menos tempo. E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí
ou se aperfeiçoaram mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então você veja, não é, que a diferença entre os homens, a desigualdade entre os homens, está justamente as aptidões. Mas as aptidões adquiridas. Nós adquirimos. Aqui 2 pessoas. Né? Eu, por exemplo, não dirijo. Por que eu não dirijo? Porque eu me incomodei. Né? Então eu não tenho essa aptidão. Mas outro já dirige. Né? Uns são mais preguiçosos. Ah, não quero ser, depois eu vejo isso. Ah, depois. O tempo passa e esse depois nunca chega. Então, através das reencarnações, porque tem uma coisa também que tem que levar em consideração, né? A nossa ida e vinda do mundo espiritual para reencarnar depende muito do que nós fizemos aqui, depende da aceitação da morte, depende de como chegamos lá. Então, quem chega lá mais tranquilo, né, passa um período pequeno na erraticidade e volta para o mundo material, ele tem mais probabilidade de aprender. Porque cada reencarnação a gente aprende mais coisas, deixa a nossa experiência, ganha mais experiência e vai seguindo com tranquilidade. Só depende da gente, não é? Justamente que está no livre-arbítrio a nossa vontade, né, de querer fazer a coisa acontecer. Necessária é a variedade das aptidões, tá vendo? A fim de que cada uma pessoa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Quantas pessoas, né, que a gente chama de polivalente? Agora tem um rapaz que trabalha comigo, que o apelido dele é Faz Tudo. Porque ele faz tudo mesmo. Ele é pedreiro, ele é encanador, ele é eletricista, ele é tudo. Então você vê, ele desenvolveu diversas aptidões. Então, ele colabora mais, ajuda mais, contribui mais com o progresso do que nada faz. É a mesma coisa, o desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Quem estuda mais, quem lê mais, quem conversa mais, quem pergunta mais, desenvolve uma aptidão intelectual, porque ele vai ouvir mais, vai desenvolver o seu intelecto, porque a inteligência, quem desenvolve somos nós. Às vezes ele não diz nada, porque cada um tem que respeitar o pensamento do outro, e às vezes quando a gente vai dizer alguma coisa, as pessoas não gostam. As pessoas dizem, Deus deu inteligência a fulano. Não, Deus não deu inteligência a ninguém. Deus nos criou simples e ignorantes. Cada um que se desenvolveu. Não é? Quem estuda mais, quem estuda menos, quem é mais curioso. E aí, olha o raciocínio. Quantas pessoas param. Eu nunca esqueço, quando fomos construir o templo maçônico, eu disse que queria abóbora de cimento armado. Eu tinha que encontrar o raio. E lá o pessoal projetando, tá? Encontrar o raio. Depois de pensar muito, chegaram à conclusão, então o pensar, né, desenvolve muito a nossa intelectualidade. O pensar desenvolve, abre campo para a gente buscar o conhecimento, para a gente buscar, e a gente ir treinando mais as nossas forças intelectuais. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar, tá vendo? De acordo com o desenvolvimento dessas aptidões. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessários se tornam que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, viram habilitá-lo para vos dar um exemplo. Olha, mais uma prova na questão 804 do Livro dos Espíritos. Não é? E você veja ainda, pela falta de capacidade de entendimento, as pessoas pensam que vida de outros planetas é igual à nossa. Nós somos visitados toda hora, ou espíritos, através de mensagens, ou através da reencarnação, aí vinham habilitá-lo para nos dar exemplo. Então, o Espírito evoluído estão no nosso meio também para nos ajudar a crescer.
Muito embora a existência de igualdade entre os homens não tenha eles as mesmas aptidões, isso porque, como ensinam os espíritos superiores, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições, está vendo? Aí você vê quantas pessoas perdem uma reencarnação. Tem pessoas que nada fazem. Não é? Come, dorme e pensa que a vida é isso. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que elaboram, com que obram, com que trabalham. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Foi como eu tinha falado isso. É muito importante a gente entender isso, né? Todos nós somos capazes de fazermos tudo que a gente quer. E a gente pode unir as pessoas, né? Você veja, Alberto, por ser espírita, né, doou isso aqui. Isso é um ponto de luz, é um cantinho de luz para o espírito. Mas ele sozinho não podia. Alguém ajudou ele a ajeitar. Tem as pessoas que, olha, né, entendendo o seu propósito, ajudam ele. Então, se alguém domingo você está aqui. Se não estivéssemos aqui, estamos aqui crescendo. Nós estamos, aqui nesse momento estamos crescendo intelectualmente, estamos aprendendo. Moralmente, estamos pensando, e eu tenho certeza que o nosso entendimento será outro. E espiritualmente, porque quando a gente se melhora moralmente, naturalmente aí também cresce espiritualmente. Não é? Então, se nós não estivéssemos aqui, estaríamos fazendo o quê? Isso aqui é um trabalho? Não. É um trabalho. Todo mundo está trabalhando, está se trabalhando. Não é? Se não estivéssemos aqui, talvez estivéssemos sentados em frente à televisão, no bar, no zap, ou então dormindo. Né? Que maravilha, né? Chovendo, o tempo frio, o tempo gostosinho. Né? Tem pessoas que dizem, eu adoro dormir. Né? Então, se você dormindo, seu espírito estiver trabalhando, beleza, mas se não tiver, a gente tem que aproveitar o máximo quando estamos em estado de vigilância. Né? Aproveitar esse tempo, ganhar aptidão, ganhar conhecimento, se preparar espiritualmente, né? Se preparando para quando retornar. É um assunto que ninguém gosta de falar. Esse mês, no nosso centro, a física que eu criei a Manhã de Luz, todo segundo domingo do mês nós temos lá uma Manhã de Luz, começa às 8 até às 13, onde aborda o assunto. Esse mês foi assim uma coisa maravilhosa. Eu falei sobre a morte e suas consequências. Então nós mostramos as consequências para quem aceita, para quem não aceita. Para quando chega, as consequências negativas de quem fica, as consequências negativas do espírito que vai e as consequências positivas. Então, graças a Deus, quantas pessoas disseram que mudaram a maneira de ver, de encarar esse processo tão natural que é a morte, e que uns temem, né? A morte do corpo físico morre. Tenho medo. Necessária é a variedade das aptidões, entendeu? A fim de que cada uma pessoa possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. Está vendo? Então, se nós temos aptidão em alguma coisa, nós somos escolhidos para aquilo. No limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Olha aí. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Olha lá. Livro dos Espíritos. Então você vê que é com a união de diversas aptidões que nós alcançamos o objetivo. Né? Tanto que você veja que na construção tem aquele irmãozinho que não aprendeu lá, que cava no chão, que cava para fazer os tocos, já vi outro que faz o cálculo, o pedreiro acaba aqui, entra o eletricista, entra o marceneiro. Então o quê? É o somatório de aptidões. Né? Portanto, o homem, à medida que progride, olha aí, olha, torna-se, segundo o desenho de Deus, colaborador na obra da criação. Olha que coisa linda. Isso é bom entender isso.
À medida que nós progredimos, nos tornamos, segundo o desejo de Deus, um colaborador na obra da criação. Porque, seja bem, quando a gente desenvolve aptidões, nossa mente se abre mais. E aí nós temos realmente ideias. Imaginou se Alberto não fizesse isso aqui. Ninguém pode imaginar a grande contribuição que Alberto está dando para os espíritos encarnados, para toda a região e para a espiritualidade. Porque, inclusive, nas viagens espirituais, isso se torna um ponto, uma casa transitória, nas visitas, nas missões dos espíritos. Então você veja que todo mundo pode realmente contribuir com o outro e contribuir com a providência divina. Não é? A diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Tá? Então, não sei nossa natureza íntima, às vezes, se aperfeiçoar, mas está na nossa vontade de querer fazer algo, de querer se melhorar, né? Porque se Deus criou todos iguais, ninguém nasceu, ninguém chegou aqui diferente um do outro. Nós é que vamos. Você vê, tem motorista, que é barbeiro, tem outros que são categoria, né? Aí você vê o seguinte, aí a gente já que estamos falando de aptidão, o que leva você a ter uma aptidão quase que perfeita? É a sua consciência, não é? Tem gente que aprende a coisa e faz de qualquer jeito. Um motorista, né? Está lá a placa, até 80 km, ele vai com 100. Aquela não pode ultrapassar, ele ultrapassa, né? Então você veja, ele tem aptidão porque aprendeu a dirigir, mas não vive segundo a aptidão, não é? Porque quando ele transgride o que ele próprio aprendeu, o que ele próprio conseguiu com aptidão, ele está correndo risco para ele e para os outros, né? Então a gente tem que respeitar a própria limitação. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Porém, que os espíritos em grau de diversos desenvolvimentos estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Aqui você vê como uma coisa puxando o outro. Você vê aqui, quem sabe mais, ensina quem sabe menos. Não é? Eu tenho dito aqui. Lei da caridade. Mas quantas pessoas, pelo orgulho, pela vaidade, não pedem ajuda ao outro? Quantas pessoas se acham melhores do que outras? Não é? Por isso que a própria vida ensina as pessoas. Por isso que a própria vida ensina as pessoas. Porque às vezes nos arrogamos que somos bons, né? Quando não queremos pedir uma orientação, um conselho ao outro, o que acontece? A gente, às vezes, no popular, a gente quebra a cara. Então, está aqui, né? Em graus diversos de desenvolvimento, todos nós, né? Esse nosso contato faz com que os mais adiantados possam ajudar os mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Questão 805, no Livro dos Espíritos. Você vê que a sabedoria divina nos deu tudo. Nos deu tudo. Mas, infelizmente, nós somos preguiçosos. Mas tudo bem, Eustáquio. Somos preguiçosos, somos preconceituosos, não é? O Livro dos Espíritos, que maravilha! Você pode dizer que é o livro da sabedoria universal. Mas quando tem uma pessoa com um nível intelectual bem melhor, eu digo, eu não estou lhe convidando para ser espírita, estou lhe convidando para você ler o que está no Livro dos Espíritos. Há 2 anos atrás, eu fui
Vamos passar um final de semana na casa de um amigo meu na ilha. Lá tinha um professor de faculdade, cara, né? Lá tive uma discussão sobre a Gênesis, sobre a origem da vida. E ele ficou balançado. Eu mandei que ele procurasse a Gênesis. Hoje ele frequenta o Centro Espírita em Salvador. Ele era completamente cético. Não é? Então você vê, nós precisamos, no nosso caso, nós precisamos despertar o outro, não impondo a nossa vontade, não impondo o nosso conhecimento, mas tentando despertar no outro a necessidade de crescer. Por que a diversidade das religiões? Aí você vê a inferioridade, façam com que às vezes as pessoas ataquem outras, desrespeitem a outra. O primeiro mandamento para todas as religiões é o mesmo. Mas você vê, às vezes não respeitamos a religião do outro. E aí atacamos o outro. Né? Mas, tudo bem. Pronto. Desigualdades sociais. Eu fiz questão de trazer isso para que a gente faça uma reflexão em cima disso também. Porque se tem um ser que é culpado de tudo, segundo a visão dos que não conhecem, é Deus, coitado. É Deus que quer tudo. Né? Então tem pessoas que passam por problema sério, não porque Deus quer. Deus quer. Não, nada disso. Né? Deus já nos deu tudo. E cada um agora vai traçando a sua caminhada. Então vamos ver aqui. A parte dos defeitos do vício sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? Olha para o interesse pessoal. Agora, o que move o interesse pessoal? O egoísmo. Quais são as chagas da humanidade? O egoísmo e o orgulho. Não é? Então você veja. Qual é o indício mais característico da imperfeição? Tá? Livro dos Espíritos, questão 195. Está aí. O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a duração de um objeto de cobre, que não resiste à pela de toque. O homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo homem de bem, mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral certas provas, e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. Ou seja, quando alguém faz algo de verdade e quando alguém faz algo por interesse. Né? Por isso que está na parábola. Não saiba a sua mão esquerda o que der a sua mão direita. Né? A verdadeira caridade é aquela caridade que se faz para que ninguém saiba. Né? Social. Você já pensou se não houvesse o interesse egoístico dos políticos? O mundo estaria melhor ou não estaria melhor? Você já pensou se esses bilhões e bilhões que foram desviados, já pensou se fosse aplicado na saúde, na educação? Então você vê, né, que infelizmente um dos causadores da desigualdade social é o egoísmo. E eu tenho condição de fazer, vou até fazer, mas vou fazer com outras intenções, com interesse outro. Isso aí não pode. É bem diferente. Não é? Se eu quero realmente melhorar a condição do outro, nós vamos fazer de maneira coletiva, vamos fazer de maneira desinteressada. Não é? Que interesse, Alberto, tem fazer isso aqui? A não ser levar a luz do esclarecimento, levar a luz para o espírito. Isso é atitude desinteressada. Aí. Essa é a atitude de igualdade, de querer ver o outro crescer. Isso precisa ser dito. E isso precisa ser dito. Na Semana Espírita, eu conversando com o Marcelo sobre isso, que infelizmente no nosso meio
Existe a falsa modéstia. É preciso dar a cada um o que cada um tem. Não é? Então precisa que as pessoas reconheçam que Alberto está fazendo um grande trabalho aqui, que ele só vai ver o efeito disso quando ele sair daqui desse plano espiritual, ou desse plano material. Não é? Você veja chegar lá de Chico Xavier, ou ler de Bezerra de Menezes no mundo espiritual. Que coisa linda. Porque Bezerra sempre fez de maneira desinteressada. E tantos outras pessoas. Chico Xavier também. Chico Xavier também, não é? É diferente. Você vê o seguinte, a gente precisa estar atento a uma série de coisas. Pessoas que se dizem espíritas, mas que o interesse pessoal é outro. E que às vezes macula a nossa doutrina. Né? Não vou citar nomes, não vou citar situações aqui, mas é preciso saber. Você vê Divaldo Franco, quantas obras psicografadas, tudo é benefício de quê? De uma obra social. Isso é desinteresse pessoal. Ele está trabalhando em prol. Chico Xavier, quantas obras e tantas outras pessoas. Não é? Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Olha, pergunta 813 do Livro dos Espíritos. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, já o dissemos, que ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? Olha que resposta para o momento atual. Olha que maravilha, irmãos. Nós encontramos tudo. Nós encontramos tudo. Mas, infelizmente, a gente desvia do conhecimento. Vou repetir isso porque isso é muito interessante. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, já o dissemos, ela é sempre a causa primeira dessas faltas. Pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? E vamos pegar a primeira sociedade, que é a família. Hoje a família tem zelado pela educação moral dos seus entes? Criança faz o que quer. Né? Hoje a gente enaltece aí, o menino beijando o menino, a menina beijando o menino, é normal. Tem dois seres criados por Deus, o masculino e o feminino, para a procriação, para a perpetuação da espécie. Já querem mudar. E tem muita gente aplaudindo. Tem muita gente em cima do muro, tem muita gente omisso. Precisamos ter a coragem, baseado no Evangelho, baseado na doutrina, e dizer: vocês estão equivocados. Não vou dizer errado. Porque se eles dizem e fazem isso, porque não aprenderam a verdade ainda. Mas temos que dizer: vocês estão equivocados. Não é? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas em lugar de asfixiá-las, as tendências perniciosas. Então isso aí, a falta de educação, nós vimos conversando sobre não é? A luta da espiritualidade, a luta das pessoas de bem, para evitar, na pátria do Evangelho, a legalização do aborto. Né? Hoje, um tal de um personagem brasileiro quer aprovar a lei que as crianças mudem de sexo, esquecendo-se da troca do psiquismo com o seu corpo físico. E aí? Faltou educação a esse rapaz. Falta educação às pessoas que seguem esses conceitos completamente errados. Nós precisamos estar atentos para isso. E para despertar a nossa atenção, para despertar a nossa consciência, o Livro dos Espíritos lá no Evangelho do Outro. As obras de Kardec estão aí. Existem as obras complementares. Não é? Um grupo lá conversando com a gente, né?
porque é um momento muito delicado, principalmente para o espírito. E todo mundo é a favor do aborto, porque isso, porque aquilo, como é argumento. E quando começamos a conversar item por item, parado. E vocês vão refletir para não falar besteira. Aí eu disse, olha, vocês precisam parar e pensar no que falam. Jesus disse aqui, muito é dado, muito será pedido. Quando nós conhecemos, nós temos o dever de agirmos e pensarmos de acordo com o que nós já conhecemos. Aí que está o problema. E você vê que existe correlação com a lei dos homens. Não é? Aqui todo mundo é obrigado a conhecer. Todo mundo tem o dever de conhecer a sua Constituição. Assim como também as leis divinas. Então, a pena é de acordo com o conhecimento que você tem. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Né? E enfatizar bem. Uma sociedade saudável quer dizer que a família está saudável. Uma sociedade doentia quer dizer que a família está doentia. É preciso que os pais tenham noção, vigiar o linguajar, não é? Vigiar o linguajar, vigiar uma série de vícios que existem nas casas, porque senão os filhos seguem aqui de maneira como se fosse correto. A primeira educação está realmente no lar. Bote aqui. Aqui, né? Frequentemente a má educação, olha, que falseia, faz falsos critérios dessas pessoas, em lugar de asfixiar as tendências perniciosas. Em vez, está no Evangelho, no capítulo 14 do Evangelho, que nós temos que estar atentos às más tendências dos nossos filhos. E você veja como todo mundo, às vezes, diz uma coisa interessante. A criancinha pequena faz o que se chama de malcriação. Todo mundo faz, que menina malcriada! Se ela é malcriada, quem é o responsável? Os pais. Todo mundo acha graça. Como se ela mesmo dissesse, eu quero ser malcriada. Não é? Imagina extraindo os equívocos. Então nós precisamos estar atentos. Ver realmente o que é uma tendência. Quais são os caminhos que desde pequena ela quer mostrar. Agora, tratar com docilidade, com afabilidade, tratar com amor, não brigar, não bater, chamar para conversar. Aí é educação. Fazer com que ela respeite os animais, as plantas, não é? Olha, igualdade. O outro, você vê que hoje a vida, né? Para os nossos irmãos que estão à margem da lei, a vida não tem valor nenhum. Qualquer coisa, vai lá dar um tiro na cabeça, acabou. A origem disso está onde? Está na casa. Hoje, a sociedade está perdendo para o adversário terrível, que é a droga. Né? E aí, como os afins se atraem, droga, tráfico, marginalidade de todo tipo. E nós ficamos encurralados. Precisamos reverter essa situação. E isso é com a educação moral. É com a educação moral. Falar. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana. Este é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Olha isso. Primeiro princípio da justiça. Não faça o outro aquilo que não quer para você. Já pensou se todo mundo seguisse isso? Não seria uma maravilha? Não é? Bom, não vou fazer o outro porque eu não quero. Esse é o princípio legal. Infelizmente, nós só queremos ter direitos. E não queremos ter deveres e nem respeito. Né? Quando fazer justiça, é o quê? É dar a cada um o que é de direito. Mas o que é dar a cada um o que é de direito? O que você realmente tem direito.
Aí você vê, quem nos julga, às vezes? E às vezes em casa nós cometemos injustiça. As pessoas têm diversos filhos. Veja como a coisa se desenrola. Família é um grupamento de espíritos, né? Alguns casos adversários entre si, mas que no passado já tinham convivência e que hoje se unem na família para um ajuste moral e espiritual. Dentro desse aglomerado de espíritos, existe uma afinidade maior do que um com o outro. Quantas vezes os pais cometem injustiça com uns para proteger o outro? Olha aí, começa aí. Eu insuflo. Por quê? O injustiçado sabe que ele foi injustiçado e o beneficiado sabe que ele foi beneficiado. Então são pequenos detalhes que a gente não atenta, mas que podem influenciar no futuro. Hoje, quantas pessoas desajustadas na sociedade pelo tratamento que recebeu em casa, recebeu no lar. Então, o lar, a família, é o primeiro laboratório do espírito. Né? É o despertador para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual, uma sociedade mais respeitosa. Ah, mas meu irmão me bateu, meu irmão fez isso, meu irmão fez aquilo. Deixa. O seu irmão está aqui. Foi uma pessoa ontem passou mensagem para mim desesperada. Interessante uma coisa. Desesperada, a pessoa passou mensagem para mim ontem falando sobre uma situação que eu disse: quem tem de compreender é você que está na doutrina espírita, não o seu marido. Quem tem que ser paciente e tolerante é você, e não ele. Então não fale, não reclame, cale, faça uma prece para ele e acabou. Depois de algum tempo parece que o senhor tem razão, coisa e tal. Então nós precisamos estar atentos aos momentos que se apresentam para nós. São momentos de provas, são momentos de crescimento. E o laboratório do espírito é a família. É na família que devemos exercitar a base da igualdade, a base da justiça, do amor, da fraternidade. Não importa o que o outro tem feito. E aí vem a doutrina espírita nos explicar. Né? Aquele quadro que eu tenho, que eu sempre falo, quando eu falo sobre a família, aquele quadro que eu mostro, a nossa família que temos, estamos inseridos aonde? A lei divina é sábia. A lei da reencarnação colocou cada um onde deveria estar. Então, uns são os ajustes. Então é preciso paciência, tolerância, muito amor, muita confiança, muito entendimento, muito conhecimento. Porque senão vai sofrer, vai se lamentar, vai fazer guerra. O ódio gera ódio, mas o amor gera amor. Então eu preciso que tenha essa noção. O homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Então está aí. Essa união perfeita, né? O homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Então você vê, um é razão, o outro é o sentimento. É com essa comunhão, não é? Com essa conjugação de sentimento e razão, que nós vamos formando uma nova sociedade. Todos nós vivemos sobressaltados. Todos nós vivemos praticamente com medo. Principalmente nas grandes capitais, as pessoas sabem a hora que saem e não sabem a hora que voltam. Por quê? Se todos são criatura de Deus, por que perdemos o rumo? Se todos tiveram paz, você vê que faltou a educação moral para despertar em todos nós isso que nós vimos aqui, a lei de igualdade. Não vou nem me referir às outras leis, né? Que a proporção que a gente estuda as leis divinas, a gente fica mais maravilhado. Não temos palavras para mensurar a grandeza, a sabedoria, tudo de Deus, não temos grandeza. Não temos essa capacidade ainda. Mas quando a gente começa a estudar, é que a gente vê realmente
o quanto o amor é abrangente. Porque tudo que Deus fez por nós foi por amor. E qual o nosso destino? Qual o nosso destino? A perfeição. Por isso, as idas e vindas com o desencarne e o reencarne. Com o desencarne e o reencarne. Em cada reencarnação, uma nova experiência. Não é? Em cada experiência, a gente adquire novas aptidões. Cada aptidão que a gente adquire, a gente progride. Cada progresso nosso, a gente ajuda alguém a progredir. Quantos de nós servimos de exemplo para o outro? O bom de estar nessa doutrina espírita é porque ela nos ajuda a entender, alimentar a força da paciência e da tolerância. Porque você milita com todo tipo de pessoas. Pessoa que tem inveja de você, pessoa que tem ódio por mil motivos. E a gente pensa naquilo. Não quero o outro, não faça para o outro aquilo que ele não quer para você. Então a gente para, dá um sorriso e se cala. Tem uma pequena mensagem onde diz que todo ofensor é um doente. Então é uma maravilha isso. Né? Toda vez que alguém nos ofende, você vê bem, toda vez que alguém nos ofende, você não revida uma ofensa. Você lembre-se disso, que todo ofensor é um doente. Porque se nós estamos aqui, é fruto do amor divino. Nós estamos aqui, nesse vale de lágrimas, nesse plano de prova de expiação, porque nos falta ainda o amor. Busquemos a nossa igualdade, mas nossa igualdade superior, através das leis divinas, através do Evangelho, é a nossa primeira caminhada, são os nossos primeiros passos. Conhecer os ensinamentos de Jesus. Já que estamos tendo a felicidade, olha o que eu estou dizendo, já que estamos tendo a felicidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, que é comandada pelo próprio Mestre Jesus, que ele disse que mandaria o Consolador prometido, devemos nos apegar a ela, não com fanatismo, que o fanatismo não leva ninguém a lugar nenhum, mas devemos nos apegar a ela, para que através de uma fé fincada na razão, na lógica, a gente vá desenvolvendo muito mais o nosso sentimento de amor pelo próximo. Sabemos que existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, está vendo? Que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Está aí. A oportunidade para todo mundo. Uns aproveitam, outros não aproveitam. Não é? Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, né? Pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Que maravilha isso! Que maravilha! Né? Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimento, é o que eu falei, viu? Em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante na iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Então você vê, tudo está no esforço individual. Essa mensagem está no Consolador, um livro de psicografia de Chico Xavier e pelo nosso querido Emmanuel. Vale a pena a gente repetir isso para a gente fixar um pouquinho mais. Então isso aí é a nossa responsabilidade, né? Esses direitos são da conquista da sabedoria e do amor através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. É o último. Né? Então, meus irmãos, está aí, não, deixa aí, Cátia, deixa isso aí. Está aí, meus irmãos. Para que a gente faça essa reflexão de hoje, tudo que nós falamos aqui está resumido aqui. Eu, na minha conclusão, está se resumindo aqui.
Sabemos que existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, claro, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual dos tesouros inapreciáveis do tempo. Todos nós, Deus deu o mesmo direito, criou da mesma maneira, a nossa reencarnação, sai tudo direitinho, né? Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor. A gente não usa esse direito de conquistar a sabedoria, de conquistar o amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Mas veja bem, esse trabalho não quer dizer só o trabalho remunerado, não. Tem um trabalho espiritual. Isso aqui hoje é um trabalho. Toda vez que nós ajudamos alguém, toda vez que fazemos o bem, que sorrimos para alguém, que orientamos alguém, é um trabalho. É um meio de progredir. Sempre eu tenho pedido, vamos orientar nossas jovens. Hoje, por um movimento direcionado, que muitas coisas que estão acontecendo no nosso país foi um movimento direcionado para a degradação da sociedade. Então nós temos que orientar nossos jovens que se afastem do sexo prematuro e das drogas. Lá no DEPA tinha uma criança com 11 ou 12 anos grávida. O que é ter uma criança de 11 anos? Que estrutura psíquica, emocional, até orgânica, ter uma criança de 11 anos para estar grávida? E aí? Por quê? A quantidade de crianças, jovens, que vão procurar enxoval no nosso centro é muito grande. É falta de orientação. Então, se a gente orienta, é um trabalho. Também é um esforço pessoal também. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínio e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante, na iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Então, meus irmãos, o nosso esforço individual, ele é abrangente, não é? Ele é abrangente. Não só no trabalho remunerado, mas em todo e qualquer tipo de serviço. Especialmente quando fazemos pensando no outro. Eu quero lhes agradecer a oportunidade, Alberto, que você me deu hoje mais uma vez, de chegar aqui, nesse cantinho de paz. Coloquemos na cabeça uma frase do nosso querido Espírito, professor Herculano Pires. Ele diz que o centro espírita é o oásis da verdade na terra da mentira. A primeira mentira que devemos desmistificar é aqueles equívocos que nós aprendemos ao longo das nossas reencarnações, especialmente os equívocos religiosos. Né? Uma coisa é a religião, outra coisa é a espiritualização. É a gente, como espírito, se aproximar do grande espírito, baseado no ensinamento de Jesus. É essa a nossa meta. Buscar sempre a verdade, buscar sempre o caminho que com certeza nos conduzirá a nosso Deus. Que o nosso Mestre Jesus abençoe cada um. Obrigado por terem emprestado os ouvidos, né, para que ele pudesse falar aqui nesse uma hora. Né? Perfeitamente. Então que Jesus nos abençoe e que todos tenham um bom resto de semana, ou de domingo, e uma boa semana. Que Jesus nos abençoe. Obrigada.